seus semblantes estão sendo filmados, tá? Pelo professor, tá? Para uso público aí na sala de aula. Ó, você está gravando. Porra, são 52 alunos. Ah, vou fazer a chamada então. Onde é que eu tinha visto que era para fazer a chamada? A gente aprende as coisas, mas não aprende. Opa, não. Cadê? Baixar lista de presença. Pronto, já tem a presença. Oi? Alguém falou aí? Não se reprima, pode falar. São 52 alunos presentes. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Professor, tinha um menino querendo entrar na aula, não sei se ele já conseguiu. Ele tava, um moço tava falando ali no grupo da sala. Pelo jeito. Será que é o Bruno? Oh, meu Deus, tudo errado aqui. E agora? Era um livrinho ele. Ah, já mandou mensagem aqui para mim, conseguiu entrar. Ah, tá, beleza. Ô, professor. Oi. Eu entrei aqui na reunião só com meus primeiros nomes. Daí vai dar problema na presença? Quem é tu? João Vitor Ferreira Costa. João Vitor Ferreira Costa. Vamos ver como é que fica aqui na lista. Para onde é que foi essa lista agora? João Vitor. Eu acho que dá para eu fazer essa lista. Não, tá aqui, João Vitor, tá aqui. Tá? Mas eu acho que dá para eu fazer essa lista, não precisa de horário. Acho que eu posso fazer a qualquer hora. Eu acho que ele registra todo mundo que entra e sai. Ah, pegadinha, hein? Vou saber quem entra e quem sai da aula. Fica só 5 minutos. Então, vou deixar para fazer no final da aula essa lista depois de novo. Aí depois a gente confirma isso. Tá? Bom, então vamos para a aula. Tá? Porque no final das contas é isso que interessa. É para isso que vocês pagam a mensalidade. Né? E é para isso que eu estou aqui também. Vamos lá. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Então, beleza. Então tá, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a parte do direito que a gente vai estudar agora é o que a gente chama de responsabilidade civil. Tá? O que é a responsabilidade civil? Primeiro, vamos partir de um conceito lato sensu de responsabilidade. O que é a responsabilidade do direito? Todo mundo tem, mais ou menos, tá? Uma ciência, um conhecimento prévio, tá? Uma pré-compreensão do que é responsabilidade, do que é ser responsável. Tá? Todo mundo tem. Professor. Oi. A aula vai ficar gravada? A aula fica gravada. Ah, tá ok. Obrigado. Tá? Então, todo mundo tem uma ciência prévia do que é responsabilidade. Uma pré-compreensão do que é responsabilidade. É um daqueles termos que, em determinado tempo, com poucos anos de idade, a gente já sabe. Olha, você é responsável pelo que você faz, etc. A gente tem, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tal. Né? Então, a gente tem uma noção prévia do que é responsabilidade. Mas o que é a responsabilidade no sentido jurídico? Tá? E essa responsabilidade nos interessa. O que é a responsabilidade no sentido jurídico? Bom, olha só. Segundo nossos amigos aqui, Pablo Stoso Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, tá? Responsabilidade, tá, para o direito nada mais é que uma obrigação derivada, um dever jurídico sucessivo de assumir as consequências jurídicas de um fato, tá? Consequências essas que podem variar, reparação dos danos e ou punição pessoal do agente lesionante, de acordo com os interesses lesados. Então, responsabilidade nada mais é do que uma obrigação, tá? Uma obrigação de assumir as consequências jurídicas de determinado fato. Tá? Por isso que a gente diz também que é uma obrigação ou um dever sucessivo. Tá? Por que é um dever sucessivo? Ora, porque existe um dever principal. Tá? Existe um dever principal. Tá? Violado esse dever principal, eu venho a responder. Quem estudou obrigações
no semestre passado, lembra lá de uma coisa fundamental no direito das obrigações, que é a distinção, né, dentro do vínculo jurídico, entre a Schuld e a Haftung, entre a obrigação ou o débito e a responsabilidade. O que era a responsabilidade? Bom, a responsabilidade era o dever... Desculpa, o que era o débito? O débito era o dever de... A Schuld, então, era o dever de, por exemplo, cumprir o contrato. Tá? De praticar a conduta prevista no negócio jurídico. Tá? Não cumprido esse dever, surgia a Haftung, a responsabilidade. O que era a Haftung? Era a consequência jurídica e patrimonial, diga-se de passagem, do não cumprimento daquela obrigação. Perfeito? Então, essa é a ideia geral que a gente tem que fazer de responsabilidade. Tá? Então, existe uma obrigação ou um dever jurídico que deve ser cumprido. Se ele não for cumprido, aquela pessoa que não cumpriu responde pelo esse não cumprimento. Tá? Responde por esse não cumprimento. Então, acho que essa é o dever geral, a ideia geral que a gente tem que ter aqui. Bom, no entanto, esse mesmo conceito de responsabilidade, ele vai servir para dois tipos de responsabilidade diferentes. Aliás, para vários outros tipos de responsabilidade. Mas vamos citar aqui duas em específico. A responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Tá? Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Bom, como é que eu distingo a responsabilidade civil da responsabilidade penal? Vejam, ambas nascem de uma mesma coisa, de um ato ilícito. Passou aqui, volta. Tá, então, ambas surgem de uma mesma coisa, um ato ilícito. O que é um ato ilícito? Um ato ilícito nada mais é do que um ato, uma conduta humana, tá? Uma conduta humana antijurídico. Antijurídico quer dizer contrário, em desconformidade ao direito. Ato ilícito, então, é uma conduta humana, um ato, tá? Que é praticado em desconformidade com o direito. Tá? Mas praticado por quem? Ora, por uma pessoa imputável. Tá? Uma pessoa imputável. O que é uma pessoa imputável? Uma pessoa que é responsável. Né? A quem pode ser imputada uma determinada conduta. Né? Que tem consciência da conduta. Tá? E que causa lesão a direito alheio. Tá? E que causa lesão a direito alheio. A espécie desse direito alheio, tá? É que, na verdade, vai ser o fundamento para distinguir a responsabilidade civil da responsabilidade penal. Tá? Mas antes disso, vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito de ato ilícito. Eu sei, vocês já estudaram lá no Direito Civil 2, mas é importante que a gente reforce essa ideia. Bom, olha só. Eu vou ter... olha só. Está errado. Eu vou ter duas espécies de ato ilícito para a doutrina. Então, eu tenho um ato ilícito, tá? Que é um ato ilícito em sentido amplo. Gente, desculpa aqui, mas é onde eu moro, tá? Passa todos os motoboys na cidade. E nenhum motoboy na cidade consegue arrumar o escapamento da moto. Né? Então, assim, se você... e olha que eu moro no 7º andar, tá? Mas, eventualmente, vai ter esses problemas aí, tá? Mas, então... o ato ilícito em sentido amplo é qualquer comportamento contrário ao ordenamento jurídico. Esse ato ilícito está implicitamente ligado, ou umbilicalmente ligado, ao direito penal. Tá? Ao direito penal, tá? O que é necessário para que a gente tenha a ilicitude de uma conduta no direito penal? É necessário o quê? Que aquela conduta ela seja contrária ao que preconiza o ordenamento jurídico. Por outro lado, no direito civil, a gente trata de um conceito de ato ilícito em sentido estrito. Por quê? Porque não é toda e qualquer conduta antijurídica, tá? Não é toda e qualquer conduta antijurídica, tá? Que vai configurar um ato ilícito civil. Por quê? Porque necessariamente eu preciso, tá, que haja um dano.
haja uma lesão direta a um direito alheio. Perfeito? Então, aqui uma primeira diferenciação importante no ato ilícito em sentido amplo, estritamente ligado ao direito penal, tá? O ato ilícito se caracteriza por uma de uma desconformidade da conduta com o direito. No caso, então, por exemplo, lá do homicídio, da calúnia, da difamação, todo aquele caso lá, ou dirigir embriagado, por exemplo. Tá? Então, tem uma conduta que vai contra o direito. Tá? Às vezes lesa, às vezes não lesa direito alheio. Né? Mas eu tenho uma conduta que é desconformidade com o direito. No caso do ato ilícito em sentido estrito, não basta que aquela conduta esteja em desacordo com o direito. É essencial que ela também cause dano a outrem. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Falei do dirigir embriagado. Se eu saio da minha casa, vou para um bar, tomo um monte de cerveja, pego o meu carro, dirijo embriagado, tá? Isso pode sim, desde que seja flagrado, obviamente, configurar uma conduta, um ato ilícito em sentido amplo. Eu vou ser punido penalmente por essa conduta, ainda que eu não cause dano a outro. Se eu não me engano, é aquele crime, como é que eles chamam de crime de proibição? Né? Bom, você estudar direito penal sabe melhor que eu. Tá? Que é um crime que não necessariamente precisa ter uma lesão a direito alheio. Tá? Eu vou responder civilmente por esse ato ilícito? Eu nem paguei. Não. Por que eu não vou responder civilmente por esse ato ilícito? No Por final. uma simples razão. Tá? Não vou responder por esse ato ilícito na esfera civil, porque dessa minha conduta não gerou dano, não causei dano a outrem. Agora, se eu vou lá e abalrou, eu adoro essa palavra, abalroar, tá? Se eu vou lá e abalrou um carro que está estacionado na esquina, bom, aí então eu pratiquei um ato ilícito que pode ser, pelo qual eu posso vir a ser responsabilizado tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Percebam que isso bota uma independência entre as duas esferas, entre as duas responsabilidades. Tá? Perfeito? Tranquilo? Tá? Então, eu botei aqui o 186, né, que é importante. Então, para nós é importante, né, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 187, que é a figura do abuso de direito, que diz assim, também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tá? Bom, vamos partir aqui, então, para essa distinção mais aprofundada, tá, entre responsabilidade penal e responsabilidade civil. Para deixar mais claro para a gente no que essas duas espécies de responsabilidade se diferenciam. Tá? Então tá lá. Primeiro, o tipo de interesse tutelado. Vejam, o direito penal, acima de tudo, ele se destina a tutelar um tipo de interesse. O interesse público, o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Essa é a ideia do direito penal. Tá? O legislador cria tipos penais para proteger o interesse social. Essa é a regra. Claro, excepcionalmente nós temos tipos penais que servem para proteger direitos individuais. Tranquilo, perfeito. Mas a grande finalidade é a proteção dos direitos sociais, dos interesses sociais, dos interesses coletivos. A responsabilidade civil não. A responsabilidade civil, como regra, existe para quê? Para tutelar, para proteger interesses privados, interesses pessoais. Tá? Então, a responsabilidade civil, ela se destina a reparar o dano que eu, indivíduo, tá? Que eu, pessoa natural ou jurídica, venha a sofrer de outro. Tá? Então, por isso, interesses privados. Essa é a função primordial,
tá? Da responsabilidade civil, tá? Agora, vocês perceberem ali no material, vocês vão ver, opa, mas tem um asterisco ali. Por que tem esse asterisco? Porque eu quero levantar uma questão com vocês. Modernamente, tá? A doutrina e a jurisprudência, elas admitem também a utilização do Instituto da Responsabilidade Civil para tutela, para proteção de interesses coletivos, de interesses difusos. Em que hipótese? Ora, na hipótese do que a gente conhece como dano moral coletivo. A gente vai ter a oportunidade de estudar ela mais adequadamente. Mas o dano moral coletivo. O que é o dano moral coletivo? Bom, o dano moral coletivo, gente, é um dano que ele transcende, tá? O interesse privado. Ele acaba atingindo a coletividade. Então, exemplos assim de dano moral coletivo. Bom, dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental. Né? Então, um crime ambiental pode gerar uma consequência penal, mas também pode gerar uma consequência jurídica. Qual a consequência jurídica? Reparar o dano causado e, às vezes, ainda mais. O Ministério Público vai pedir a condenação do infrator, a reparação do dano, obrigação de fazer, né? Reparar o dano, tá? E ainda vai pedir uma compensação pelo dano coletivo sofrido pela sociedade. Tá? Um outro exemplo também, que é bastante comum, e que... Podia até ter pego um exemplo na internet, mas no caso de trabalho análogo à escravidão. Tá? Tem uma série de empresas que se utilizam, por via de terceirização, né, de trabalhos análogos à escravidão. Então, pega lá os bolivianos, que estão aí no Brasil, meio jogados, os haitianos e tal, pega os passaportes dos caras, enfio eles num galpão lá, né? Pago 100 pila para os caras por mês e cobro 200 pila de alimentação. Então, por cima, assim, né? Sabe? E num determinado momento, isso é o quê? Trabalho análogo à escravidão. Né? Ora, eventualmente, o Ministério Público entra com uma ação. Tem um caso bem conhecido, se eu não me engano, era da Luiz Bertoli. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos dar aula assim que a gente pode fazer mais pesquisa. Vocês não estão vendo nada, mas... Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar agora isso daqui. Show? Por que não... Calma aí que eu vou botar aqui para vocês verem. Oh. Vamos ver aqui. Não. Às vezes a gente é sacaneado assim, né? Mas vamos botar aqui, ó. Screen. Tá, aqui, ó. Então, olha só. Dona Luiz Bertoli pagará 1 milhão por trabalho escravo. A Luiz Bertoli é uma marca, era uma marca, eu acho que até faliu. Que era uma marca de bazar, assim, vende roupa prêt-à-porter, né? E vejam, ela contratava empresas, tá? Que contratavam lá os trabalhadores em situação análoga à escravidão, né? E aí, por conta disso, ela foi obrigada a indenizar R$1 milhão. Indenizou quem? Ela indenizou, tá? O fundo lá criado pelo Ministério Público para essa finalidade, tá? Ó, Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Isso é um dano moral coletivo, tá? Um dano moral coletivo. Então, uma situação em que o Instituto de Direito Civil, né, ele é utilizado para tutelar um direito, para proteger um direito público, né, um direito coletivo. Tem N situações idênticas, N situações idênticas que são nesse sentido, tá? Então, fica aqui, veja, 1 milhão e pouco, não é pouca coisa. Tá? Então, essa é a primeira situação. Tranquilo até aqui? Show. Ó, então tá. Vamos à segunda distinção, tá? A função, a finalidade da responsabilidade civil, a finalidade da responsabilidade penal. Vejam, qual é a função principal do direito penal? A punição do infrator. Claro, um professor de criminologia, de
direito penal vai dizer que tem aquela função de reabilitação. Beleza, também é. Tá? Mas a função é punir e reabilitar. Punir e reabilitar. Tá? Então se dirige à punição da pessoa, do ofensor. Tá? No caso do direito civil, da responsabilidade civil, o objetivo é reparar o dano sofrido pela vítima. Ó, num caso, função punitiva. No outro caso, função reparatória. Tá? Então, aqui uma distinção fundamental. Responsabilidade civil, reparar dano. Se dirige à vítima, à satisfação da vítima. Responsabilidade penal, punir o violador, punir o ofensor. Claro, gente, ó, de alguma forma, o direito penal tem também uma ideia de, bem menos, né? Bem menos presente, na verdade, de reparar o dano de alguma forma sofrido pela vítima. Tá? E o direito civil também tem, a responsabilidade civil também vai ter, a gente vai ver, uma função punitiva. Mas a função principal de cada uma das duas responsabilidades é absolutamente distinta. Tá? Então tá. Outra coisa. Fundamento. Tá? O elemento fundamental para a caracterização, tá, da responsabilidade penal é um elemento subjetivo, tá, que consiste no quê? No dolo ou na culpa. Lá no artigo 18, cadê meu CPC? Cadê meu Codemeco? Lá no artigo 18 do Código Penal. Vocês devem ser mais bem afeitos do que eu. Então, vamos lá ao artigo 18, ó, do Código Penal. Disse o crime. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Tá? Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, vejam só. O fundamento da responsabilidade penal, tá, é o quê? Que a conduta humana tenha sido praticada ou com dolo, principalmente com dolo, ou com culpa, de forma excepcional, que é o que diz o artigo 18, parágrafo único. Tá certo? A regra, crime doloso, é punido. Crime culposo só quando previsto. Tá? Buenas. O que fundamenta a responsabilidade civil? Bom, a fundamentação, a base da responsabilidade civil, tá? Tá lá no artigo 927. Tá? 927. Nós vamos ler ele exaustivamente durante esse semestre. Ele é um fundamento da nossa disciplina. Ele diz assim, ó, aquele que por ato ilícito, os artigos 186 e 187 que a gente falou anteriormente, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Tá? Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Então, vejam só. Nós temos dois fundamentos na responsabilidade civil. Um é a culpa. Mas a culpa aqui é uma culpa distinta do direito penal, da responsabilidade penal. Tá? Porque a culpa aqui é lato sensu. Lato sensu no sentido de que ela engloba tanto o dolo, a vontade de produzir um resultado, quanto a culpa, a produção do resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Para o direito penal civil, não faz qualquer diferença, e ambos os casos vão ser denominados de culpa, se eu deliberadamente pego o meu carro e jogo ele em cima de outro carro, ou se eu faço isso por imprudência, porque eu vou pegar meu celular no chão e acabo perdendo o controle do carro. Para o direito civil é a mesma coisa. Seja eu tendo causado dano porque quis praticar seja porque eu produzi o resultado porque queria produzir o resultado, dano, ou produzir o resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? O meu dever é o qual? É o quê? Reparar o dano.
É isso que interessa para o direito civil, a reparação do dano. Não se eu queria ou não causar o resultado. Percebam? Isso faz diferença para o direito penal. Porque lá tu quer punir o agente. Ora, se tu quer punir o agente e ele causou um dano com vontade de causar o dano, causar aquele resultado, obviamente que ele tem que ser punido de forma mais enérgica do que aquele que causou um dano por acidente. Sem esse objetivo. Agora, quando tu objetivo é o quê? Simplesmente compensar a vítima pelo prejuízo que ela sofreu, prejuízo patrimonial que ela sofreu, bom, aí a ideia é o quê? Bom, tanto faz como tu causou o resultado, se tu quis ou não quis causar o resultado. O que importa é que o resultado tenha sido alcançado, tenha sido atingido e que, né, a vítima seja compensada. Tá? Beleza? Tranquilo? Mas além da culpa, tá? A gente vai ter aquelas situações em que o risco, tá? O risco, a assunção por parte de um determinado agente, tá? De um determinado risco, tá? Vai ser fundamento da responsabilidade civil. É o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva. Na responsabilidade civil objetiva, tá? Se prescinde da discussão sobre a existência ou não de culpa. Basta que haja uma conduta e um dano e um nexo de causalidade entre essa conduta e o dano. Tá? Professor, não sei, não entendi direito. Tá? Vamos pegar aqui, ó, exemplos. Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Vou descer aqui. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e risco. Basicamente é o seguinte. Um determinado produtor, tá, coloca no mercado um produto. Colocou no mercado um produto. Depois de um tempo que esse produto está no mercado, olha, ele fez todos os testes necessários até aquele momento. Depois de um tempo que aquele produto está no mercado, tá, começa a aparecer como é que a gente fala aqui? Efeitos colaterais da utilização daquele produto no consumidor. Ele quis causar o dano? Não. Causou o dano por imprudência e negligência? Também não. Mas ele vai responder objetivamente. Por quê? Porque a lei determina. Ora, se ele está no mercado para obter lucro, tá? Ele também tem que ser responsável pelas eventuais consequências que aquele produto que ele colocou no mercado gere no consumidor, independentemente de culpa dele ou não. Perfeito? Um outro exemplo de responsabilidade civil objetiva, famosíssimo, também está no artigo 37, parágrafo 6º, da nossa Constituição Federal. Tá? É a responsabilidade civil objetiva do Estado. Olha lá o parágrafo 6º do artigo 37. Cadê? As pessoas jurídicas de direito privado, tipo direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vamos lá. Carro a serviço da Secretaria Estadual de Saúde, uma ambulância. Tá? Uma ambulância. Está vindo em alta velocidade. Não, sem paciente, sem nada. Está vindo em alta velocidade. Tá? Motorista lá, em alta velocidade. E ele abalroa o carro de vocês. O Estado não tem culpa. Tá? O que vai acontecer? O Estado vai responder objetivamente por esse dano, independente de culpa. Tá, professor, mas e se ele estivesse em alta velocidade, transportando um paciente, e por conta de... Estava nessa alta velocidade por conta da emergência, tá? O Estado vai responder objetivamente. Perfeito? Tranquilo? Responde.
E aí depois é que o Estado vai fazer uma discussão, ele e o motorista da ambulância, tá? Sobre a questão da existência ou não de culpa para ter direito do que a gente chama de direito de regresso. Né? Então, pá, beleza, eu vou lá e pago. Ah, acertei lá o carro da Joana. Eu vou lá e o Estado vai lá e paga a Joana pelo prejuízo que ela sofreu. E aí depois o Estado vai discutir lá numa ação própria para isso, vai discutir lá com o motorista da ambulância se de fato ele agiu com culpa ou não. Então, obrigado a indenizar a Joana, ele está. O que ele vai ter que discutir depois é se ele vai ter direito, vamos dizer assim, ao regresso, o ressarcimento daquilo que ele pagou por conta da conduta de outrem, que é o servidor público ali no caso. Tá? Então, responsabilidade fundamentada no quê? No risco. Pouco importa a existência de culpa ou não. Ficou claro isso aí para vocês? A gente vai trabalhar mais isso daí depois também, né? Tem uma parte da nossa aula que vai ser exclusivamente para falar sobre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, tá? Ô, professor, só tem uma outra dúvida. Boa noite, Jana. Boa noite. Aí, se for uma empresa privada, por exemplo, que veio aqui na minha casa prestar um serviço para mim, estragaram alguma coisa da minha casa, a empresa paga e depois eles fazem direito de regresso contra o empregado que estragou? Então, o artigo 932, nós vamos falar dele no final da aula. O artigo 932 ele diz o seguinte, que são responsáveis, que o empregador é responsável pelos atos praticados pelos seus empregados e prepostos. Tá? Então, sim, a empresa vai pagar. Objetivamente. Tá? Perfeito? Então tá. Um outro ponto interessante... gente, eu botei responsabilidade civil aqui por hábito, tá? Bom, olha só. Vamos continuar aqui com a responsabilidade, com a distinção entre responsabilidade civil e penal, tá? No campo do que responde. Quem responde no caso de responsabilidade civil e quem responde no caso de responsabilidade penal? Olha só, no caso de responsabilidade penal, quem responde é a pessoa. Artigo 5º, inciso... Qual é que eu botei ali que eu não lembro mais? Inciso 45. Inciso 45. Nossa, até nos números romanos essas férias acabaram comigo, em termos de lembrar. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 45. Vocês já estudaram, vocês já sabem. Mas eu vou lá falar para vocês de qualquer forma. Que é o 7. 45. Essas letrinhas pequenininhas estão ficando difícil de ler. 45. Não aqui. É o 55? Não, é 45. XLV. Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano e a declaração... Tá? Beleza? Então, a responsabilidade penal, ela fica limitada à pessoa do réu. Ela não passa aos herdeiros. Tá? Ela se restringe à pessoa do réu. No entanto, no caso do direito civil, não é assim. No direito civil, como a responsabilidade não recai sobre a pessoa do réu, mas sobre o patrimônio dele, tá? Eventualmente, os sucessores, os herdeiros do réu, podem vir a responder civilmente. É o que nos diz o artigo 943 agora do Código Civil. Olha lá. 943, tá certo. O direito a exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, fui lá, causei dano a outrem, faleci, deixei herdeiros e deixei patrimônio. Isso é importante também, obviamente, porque essa responsabilidade ela é no limite do patrimônio que eu lego, né? Deixei patrimônio para meus herdeiros. Ora, eles vão responder, tá? Por esse dano que eu causei. Professor, mas tu deixou, sei lá, 100 mil de dever de indenizar e legou 20 mil de patrimônio para os teus herdeiros. Bom, eles vão responder no limite dos 20 mil reais, e só isso. Os outros 80 mil. Danou-se.
Tá? Mas veja, porque a responsabilidade aqui ela é patrimonial, ela não é pessoal. Ela transcende a pessoa do ofensor, tá? Para atingir o patrimônio dele. Tá? Para atingir o patrimônio dele. Tá? Um outro ponto importante também é como eu caracterizo a responsabilidade penal e como eu caracterizo a responsabilidade civil. Qual é o elemento essencial para que eu possa dizer que alguém responde penalmente e qual é o elemento essencial para dizer que alguém responde civilmente? Bom, no direito penal, gente, a regra é sempre a tipicidade. Vamos lá, pegar de novo o artigo 5º, né? O artigo 5º que diz aqui, ó, inciso... Cadê? Gente, eu tenho que comprar uma lupa. Ó, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso é a ideia da tipicidade. Para que eu possa responder alguém, para que eu possa responsabilizar alguém penalmente, é essencial que aquela conduta praticada por ele, tá? Ela seja o quê? Prevista na lei. Ela seja proibida, sancionada penalmente. No caso do direito civil, não. No caso do direito civil, basta que haja um dano. Tá? Não é preciso que a responsabilidade civil esteja prevista expressamente na lei. Tá? Por quê? Ora, porque, vejam só, eu posso ter a obrigação de reparar um dano, tá? Decorrente de um contrato. Eu posso ter a obrigação de reparar um dano, tá? Decorrente da inobservância de um princípio jurídico, tá? Que não está previsto na lei. O que é essencial é o quê? Que haja dano. Havendo dano, haverá responsabilidade civil. Tá? No caso do direito penal, não. Aquela conduta tem que estar prevista na lei como crime ou como contravenção. Por fim, a incidência. Viu só? A responsabilidade penal, ela como regra, por isso os dois asteriscos lá, ela só incide sobre pessoas naturais. Existe uma discussão muito grande sobre a possibilidade de responder responsabilização penal de pessoas jurídicas. Tá? Atualmente, a Constituição Federal ela só admite a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, desculpa, de pessoas jurídicas em duas hipóteses. Uma, no artigo 173, parágrafo 3º, não, parágrafo 5º, tá? Da Constituição, né? Que diz assim, ó, tá falando lá dos princípios da ordem econômica. Daí diz aqui, ó. Parágrafo 5º. A lei sem prejuízo da responsabilidade individual, ó, a lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilidade desta, penal, tá? Sujeitando a punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Tá? E aí a outra seção é o artigo 225, caput. Fala lá do meio ambiente, né? E ele diz assim, ó. Não é o caput. Qual é? Tá, não sei onde é que é. Não é, gente. 225. Ah, tá aqui, ó. Parágrafo 3º do 225. Eu anotei caput, mas é o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, são essas as duas únicas hipóteses que se admite constitucionalmente que se responsabilize penalmente uma pessoa jurídica. Tá? Porque, como regra, a responsabilidade penal, ela incide sobre pessoas físicas, sobre pessoas naturais, sobre o CPF.
tá? No caso da responsabilidade civil, não. Ela incide sobre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Tanto faz. Então, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica podem vir a responder por um dano que causa outra. A gente acabou de ver ali o caso da Luigi Bertoli, né? Então, uma responsabilidade tanto de pessoa natural quanto de pessoa jurídica. Bom, o que importa, então, a título de encerrar essa parte da responsabilidade civil e penal, tá? O que importa é, vamos destacar duas coisas aqui. Primeiro, o artigo 935, que ele fala exatamente aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, que a responsabilidade civil é independente da criminal, tá? Aí vem uma parte que a gente vai estudar mais profundamente depois, que é não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando as questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, o que quer dizer assim, ó? Beleza, eu posso entrar com uma ação de indenização, uma ação de reparação de danos, e ao mesmo tempo aquela pessoa pode ser objeto de uma denúncia por dano, crime de dano, tá? Ora, se eventualmente no processo penal, tá? Se as duas coisas são independentes, responsabilidades independentes, tá? Se aqui no processo penal, tá? Eu sou absolvido porque senão se constata, me ajudem aí, materialidade e qual é o outro negócio lá que é pressuposto da... Bom, materialidade é alguma coisa, e autoria, tá? Aí o juiz reconhece, não, aqui não tem materialidade e autoria do crime. Ou o juiz reconhece, não, aqui tem materialidade e autoria do crime. Tá? Então, eu sou absolvido. Por quê? Não tem materialidade, não tem autoria. Ou sou condenado porque tem materialidade e tem autoria, tá? Lá no cível, eu não posso mais discutir, tá? Se eu pratiquei ou não pratiquei o dano. Então, eu fui lá e, supostamente, teoricamente, eu fui lá e a Joana tem uma loja lá, eu fui lá e quebrei a vidraça da loja, a vitrine da loja dela, tá? Pratiquei crime de dano. Supostamente. No decorrer do processo criminal, não há provas de que fui eu. Aliás, não há provas, não. Não se cria a convicção, tá? Não se cria a convicção de que eu fui culpado. Tá? Não tem indício de autoria, não tem indício de materialidade. Sou absolvido. Tá? Na ação civil, a Joana não pode mais querer me imputar aquela conduta, porque foi absolvido. Se eu fui condenado, eu também não posso me defender lá, dizer, não, mas eu não tinha culpa, não fui eu. Não, porque isso já foi evidenciado na ação criminal. Agora, se eu sou, e esse é o ponto importante, por isso que eu tive que corrigir o que eu estava falando antes, tá? Agora, se eu sou absolvido por falta de provas na esfera criminal, isso não implica improcedência do pedido de indenização por parte da Joana. Até porque os critérios de prova, vocês têm que concordar comigo, os critérios de prova são muito mais exigentes para caracterizar a responsabilidade penal do que o são no processo civil. Perfeito? O indúbio pro réu vale muito mais ali no direito penal do que vale no direito civil. Então, a prova para condenar ela tem que ser realmente consistente. No caso do direito penal. Agora, no caso do direito civil, não. Não precisa ser consistente. Claro, tem que ser boa, né? Mas ela não precisa ser ter a mesma força que ela tem no direito penal. Que não vigora aqui o indúbio pro réu como regra absoluta. Beleza? Então, isso é uma outra coisa. Outra coisa importante aqui é isso daqui, gente. É a ação civil ex delicto. Não sei se vocês, em ponto, vocês estão no processo penal, estão começando agora, mas ali no artigo 63 do Código Penal, do Código de Processo Penal, desculpa, ele permite, tá, que no curso na sentença penal condenatória, o juiz fixe, tá, um valor para condenação, para reparação civil da vítima. Tá? Então, olha o que diz o artigo 63. Transitado julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, o que acontece? Depois a gente vai estudar melhor essa ação, tá?
Mas assim, ó, vamos dizer, estamos falando do crime de dano aqui, tá? Que eu pratiquei lá na loja da Joana, tá? O juiz, ele pode, tá? Independente da Joana ter feito uma ação civil de reparação, ele pode, na sentença dele, que me condenar pela prática de crime de dano, me condenar também à reparação do dano. Então, há uma indenização. Isso vai ser o quê? Vai ser uma ação civil ex delict. Tá? E eu vou pegar essa sentença do juiz, penal, criminal, e eu vou executar ela na vara civil, em cumprimento de sentença. Tá? Pego lá, digo, ó, seu juiz, o Conte está obrigado a reparar o dano que causou a Joana, tá? O dano foi de tanto, tá? Foi de tanto, solicito cumprimento de sentença. Daí vai com cumprimento de sentença lá na forma do 523 e seguintes do CPC. Tá? Porque trata-se de um título executivo judicial. Tá? Título executivo judicial. Tá? Em algumas situações, o juiz pode fixar um mínimo de indenização, inclusive. Como é que é? Deixa eu pegar aqui. É o 63, eu acho que é o 64. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, na verdade tá ali no parágrafo único. Eu acho que eu comi o parágrafo único, será? Senhor, tá procurando o artigo? Não, eu tava procurando, na verdade, onde é que eu tinha lido aqui o negócio. Mas é no parágrafo único do artigo 63, que era para eu ter colocado ali, que eu não coloquei. Que diz assim, ó. Transitar de julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput 387 desse código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. O que acontece? Na sentença criminal, o juiz ele pode fixar um mínimo de indenização. Mas aquele mínimo de indenização, ele pode não corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pela Joana, por exemplo. Tá? E aí o que vai acontecer? Aí eu posso liquidar aquela sentença criminal por um procedimento que a gente chama de liquidação pelo procedimento comum. Tá? Que está lá no entre o 509 e o 511 do CPC. Tá? Então eu vou pegar aquela sentença e aí a gente vai começar a discutir agora no processo, uma liquidação nocível, uma fase anterior ao cumprimento de sentença, tá? Quanto que foi o prejuízo efetivo real da Joana? Tem um mínimo lá que foi fixado pelo juiz na vara criminal, tá? Mas agora um juiz civil vai apurar efetivamente qual foi o dano que a Joana teve. Um procedimento, então, liquidação pelo procedimento comum, é o 511, eu acho, do CPC. Beleza? Tá? Então, isso daí. Ô, professor. Oi. Tenho só uma dúvida. Ali do artigo 935, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, os autores, quando essas questões já se acharem decididas no juízo criminal. Nesse caso, mas se eu for... teve ali um crime que também me deu problemas civis, né? Aí a gente pode ir ali também reclamar no juízo civil. Mas sim, eu tenho que passar por toda a instrução, fazer a prova, tudo, ou não? Eu poderia, simplesmente pegar também aquela sentença e dizer, ó, aqui tá dito que ele fez isso para mim, então eu tenho esse direito de reparar essa sentença criminal. Então, o lógico, tá? Claro, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso mover tanto a ação criminal quanto a ação civil, tá? Mas o ideal é esperar que se resolva a coisa no criminal, até porque a prescrição não corre enquanto ainda está sendo discutida o fato dentro no processo crime, para só depois, então, fazer o processo civil, a ação civil. Tanto é verdade que o próprio Código Penal, Processo Penal ali, salvo engano, é o artigo 64, ele fala da possibilidade de se pedir a suspensão do processo civil por 1 ano, até que se resolvam as coisas no processo penal. Né?
Para justamente não ter essa necessidade de vou produzir a mesma prova 2 vezes. Tá? Agora, vamos dizer, tem a questão da discussão, e aí, claro, nós vamos entrar numa discussão que vai transcender o nosso espaço aqui, sobre a prova emprestada. Pode prova emprestada ou não? Claro que é um elemento forte de convicção. Tem lá uma sentença de primeiro grau condenando o Conte ali, reconhecendo que é a materialidade da autoria dele. Né? Mas será? Tem que ver aqui os termos dessa discussão. Tá? Por isso que, às vezes, o juiz pode exigir que faça a instrução de novo. Tá? Mas se a coisa está resolvida, se já transitou em julgado, não tem discussão, não tem o que fazer. Só junta a sentença lá, transitou o julgado, porque não pode afastar aquilo ali. Buenas. Aqui. Então, viu, falando tudo isso até agora, para só agora entrar no conceito de responsabilidade. Então, o que é responsabilidade civil? Tá? Olha só que tempo falamos aí. Então, responsabilidade civil, tá? É um doutrinador francês chamado Soudard, tá? Ele diz assim, entende-se por ser responsabilidade civil a obrigação de reparar o prejuízo resultante de um fato do qual se é autor direto ou indireto, tá? Então, basicamente, gente, a ideia é o seguinte: existe um dever jurídico originário que pode decorrer da lei, que pode decorrer do contrato, ou pode decorrer, inclusive, de um princípio jurídico. Vou explicar as 3 situações. Decorrer da lei, por exemplo. Eu tenho uma vedação, que é... vou pegar um exemplo que eu falei anteriormente. Dirigir embriagado. Proibição de dirigir embriagado. O dever jurídico que eu tenho é não dirigir quando consumo substâncias alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Tá? Beleza. Tá? Eu posso ter um dever jurídico que decorre do contrato. Tá? Por exemplo, a minha obrigação de... sei lá. De entregar o carro a uma pessoa. Tá? Fiz lá um contrato assim. E assim como eu tenho também deveres jurídicos que decorrem de princípios. Por exemplo, a boa-fé objetiva. O mais importante dos princípios nesse caso. Né? Vocês já estudaram aí, quando estudaram no Direito Civil 3, né, a importância ou até no Direito Civil 4 também, a importância da boa-fé objetiva como produtora de deveres jurídicos que não estão expressamente colocados no contrato, como, por exemplo, o dever de cuidado. Então, vamos pegar aqui 3 situações. Então, dirigir embriagado e abalroei o carro da Joana. Tá? Ou então, eu me obriguei a entregar para o Guilherme um determinado automóvel até uma determinada data e não entreguei para ele esse automóvel. Tá? Ou então, eu recebi um cheque do William, cuja data de vencimento, tá? Um cheque pós-datado, estava marcada para o final do mês e eu resolvo adiantar apresentar antecipadamente do que nós dois tínhamos combinado, esse cheque. Nas 3 situações, nós temos o quê? Nós temos deveres jurídicos que foram violados. Tá? O dever que eu tenho de não dirigir embriagado, o dever que eu tinha contratualmente, dever legal, né? Agora o dever contratualmente assumido pelo Guilherme e o dever decorrente de um princípio jurídico, que é o dever de lealdade, confiança decorrente da boa-fé objetiva. As 3 violações, violados essas 3 situações, eu vou estar diante do quê? De um ato ilícito. Tá? Um ato ilícito. Se desse ato ilícito resulta o dano, então veja que não basta a violação do dever jurídico. Precisa que resulte um dano. Se desse dano, dessa violação resulta um dano, sobra para mim o quê? Um dever jurídico secundário, que é o quê? O dever de reparar o dano. Essa é a responsabilidade civil. Isso é responsabilidade civil em essência. O dever jurídico de reparar um dano. Tá? Então, vamos voltar para o 927, que vai ser o nosso mantra. Vai ser aquilo que a gente vai repetir todo dia, antes da aula de direito às obrigações, não. Direito de responsabilidade civil. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Descumprimento do dever legal, contratual, princípio.
tá? Dano, obrigação secundária, obrigação acessória, dever acessório, dever secundário, dever sucessivo, fala a doutrina, de reparar o dano. Beleza? Não tem dano, não tem obrigação. Desculpa, não tem obrigação sucessiva, tá? Então, beleza, eu dirigi embriagado, mas eu não bati no carro de ninguém. Posso ser responsabilizado penalmente, não vou ser responsável civilmente, tá? Ou então, beleza, eu tenho um dever, por exemplo, de não escrever, um dever de cuidado, dever de não escrever o nome do Guilherme no SPC se ele não me deve, se ele já pagou a dívida. Tá? Mas inscrevi. Só que o Guilherme já está negativado no SPC por uma dívida que de fato ele tem. Beleza. Tem a violação do dever jurídico? Tem. Tem o dano? Não. Perfeito? Não tem o dano. Sou obrigado a reparar o Guilherme? Não. Sou obrigado a tirar o nome, beleza. O juiz vai dizer, Conte, vai lá e tira o nome do Guilherme do SPC. Ele não merece estar lá inscrito. Agora, direito à indenização o Guilherme não vai ter. Falta o quê? O elemento essencial de novo. Dano. Perfeito? Então, acho que com essa escadinha aqui dá para a gente mais ou menos ter uma ideia, né, do que é a responsabilidade civil. Tá? Primeiro dia de aula a gente trava um pouco ainda. Perfeito? Café. Bom, uma outra diferenciação que é muito importante de fazer no âmbito da responsabilidade civil é essa diferenciação entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual. Gente, são fontes distintas aqui. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui está no campo da fonte. Tá? Da onde vem a obrigação, o dever jurídico primário ali, originário, desculpa. Tá? No primeiro caso, como o próprio nome diz, a responsabilidade civil contratual, tá? O que nós temos? Nós temos um contrato, tá? Um contrato que é inadimplido, que não é cumprido. Então a gente vai dizer que nesse caso acontece um ilícito contratual. Era o caso ali. Eu estava obrigado a entregar para o Guilherme um carro. Não cumpri. Fui inadimplente. Bom, decorre daí uma responsabilidade contratual ou negocial, os autores chamam de ambas as formas, né? Em que eu vou ter que, então, de alguma forma, indenizar o Guilherme pelo prejuízo que eu causei a ele. Ah, professor, como é que se dá essa indenização? Ela se dá na forma do que dispõe os artigos 402 a 421 do Código Civil, que é aquela parte que fala do inadimplemento das obrigações, tá? E dos efeitos do inadimplemento. Quais são os efeitos do inadimplemento? Perdas e danos, juros, atualização monetária, honorários advocatícios, cláusula penal, arras. Tá? Então vai lá, olha só. Eu estava obrigado a entregar para o Guilherme o carro. Tá? Não entreguei. Se você lembrar lá do direito das obrigações, não entreguei por culpa minha, o carro se perdeu. Eu vou ser obrigado a pagar para ele o equivalente mais perdas e danos. Então, o Guilherme ia vender aquele carro para um terceiro. O carro custava 40 mil reais. Sou obrigado a pagar para o Guilherme 40 mil reais. Não, mas ele ia vender esse carro para o William por mais 20 mil. Pô, ele teve lucro cessante de 20 mil reais. A gente vai trabalhar isso aí também na próxima aula já. Tá? Beleza, então vou ter que indenizar ele por esse prejuízo que ele efetivamente recebeu. Ele efetivamente teve. Tá? Beleza? Então, no caso, a responsabilidade civil contratual é aquela que decorre de um ilícito contratual, do inadimplemento de uma obrigação prevista em um contrato. Tá? A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, olha que nome bonito, aquiliana. Tá? É aquiliana porque ela a responsabilidade civil extracontratual ela decorre de uma lei. Ela foi prevista pela primeira vez uma lei que era Lex Ex Aquilis, um negócio assim, não lembro mais. Tá?
uma lei romana, tá? Bom, no caso da responsabilidade civil extracontratual, ela decorre da violação direta de uma norma jurídica ou de um princípio jurídico, de uma norma legal ou de um princípio jurídico. Tá? Então, aqui, o descumprimento não é de um contrato. É de uma norma prevista na lei ou em algum princípio jurídico. Perfeito? De um dever jurídico de conduta. Tá? Perfeito? Então, não está aqui, mesmo. Enquanto que só eu posso descumprir o contrato, só eu posso responder civilmente em relação ao contrato que eu e o Guilherme temos entre nós, né? No outro caso, na responsabilidade civil extracontratual, todos nós estamos sujeitos a, de alguma forma, responder. É o caso de eu pegar meu carro e sair dirigindo embriagado. Tá? Bom, alguns pontos são importantes aqui para a gente destacar antes de a gente chegar no final. Essa parte eu acho é bem simples, né, gente? Não tem muito problema, né? Então, tranquilo. Mas tem algumas coisas que eu quero trabalhar com vocês aqui, mas são duas distinções, aliás, duas observações. Uma que é uma distinção importante, que é pouco trabalhada na doutrina, que é a questão da prescrição. Então, a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual, elas têm prazos prescricionais diferentes. Vou começar de trás para frente, da responsabilidade civil extracontratual. Qual é o prazo para exigir a reparação civil de alguém? Artigo 206, o nosso outro mantra também, que vai ser na vida de vocês sempre, se vocês optarem por trabalhar com direito civil, não tem como escapar dele, tá? O 206 é o quê? É o artigo do Código Civil que estabelece os prazos prescricionais em espécie, específicos. E aí, lá no parágrafo 3º, diz assim, ó. Prescreve em 3 anos, parágrafo 3º, ó, prescreve em 3 anos, parágrafo 3º. Inciso 5, a pretensão de reparação civil. Quando se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o prazo para prescrição, prazo da prescrição é de 3 anos. Prazo para prescrição é de 3 anos. Então, se eu abalroei o carro da Joana, tá? Ela tem 3 anos para mover uma ação indenizatória contra mim. Se nesse prazo de 3 anos ela não mover essa ação, tá? O que acontece? Ela não tem mais poder de exigir essa reparação de mim. O direito ela continua existindo, ela não tem mais exigibilidade. Tá? Não tem mais poder de exercer o direito de ação dela. Perfeito? 3 anos. É a regra geral. Existe exceção? Sim. Ação reparatória contra o Estado, prazo prescricional de 5 anos. Tem divergência, sim, mas a maior parte da doutrina e o STJ já meio que fecharam que é 5 anos, tá? No caso da responsabilidade civil contratual, aí eu tenho duas situações. Existe uma regra geral e uma regra específica. Bom, a regra específica é o parágrafo 5º do artigo 206, que diz que prescreve em 5 anos. Prescreve em 5 anos. Cadê? A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, se o que eu tenho é um contrato, por exemplo, em que o Guilherme se obriga a pagar para mim 10 mil reais, tá? A responsabilidade contratual do Guilherme dura quanto tempo? 5 anos. Se no prazo de 5 anos, tá, eu não exerci minha pretensão de exigir do Guilherme o pagamento daquela dívida, o que acontece? Caput. Tá? A dívida ficou inexigível. Agora, existe também um prazo geral de prescrição, que também está ligado à responsabilidade contratual, que é o prazo do 205. Né? 205, não sei porque fechei o código. 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor. Beleza? Outra coisa também que eu queria pontuar aqui com vocês é a questão
da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil. O que acontece? Mais modernamente... O professor, Oi? só antes de o professor seguir, na responsabilidade contratual, só as pessoas que estão ali no contrato, né? Isso. Por exemplo, é só, por exemplo, ali no caso que o professor falou no contrato teu e do Guilherme. Só pode pedir reparação ou tu ou o Guilherme. Sim. Tá certo, é isso. Só para confirmar mesmo o pensamento. Beleza? Então, mas uma questão interessante agora é como fica essa questão da responsabilidade civil a partir da boa-fé objetiva. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. A doutrina mais moderna, ela diz que é um pouco ultrapassada em fazer essa distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu assumo lá na boa-fé objetiva, quando eu assumo a boa-fé objetiva como um paradigma, tá, que deve reger as relações contratuais, eu estabeleço, então, algumas situações em que não faz mais sentido, tá, diferenciar deveres jurídicos que provêm de um contrato e deveres jurídicos que provêm do ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, vamos pegar aqui o caso específico. Tá? Olha só, eu tenho um contrato com o Guilherme. Esse contrato diz que eu tenho que entregar para ele, sei lá, 100 gramas de... 100 gramas não. 100 toneladas de ração por mês. Tá? Ele é criador de animais. Tá? Beleza. Eu vou lá e faço isso, entrego para ele esses 100 gramas de... essas 100 toneladas aí. Tá? Eu estou cumprindo meu contrato perfeitamente. Tá? Cumpri meu contrato. Só que, responsabilidade civil contratual. Só que parte dessa ração que eu passei para ele está estragada. Isso acaba causando, como consequência, sei lá, causa lá um malefício, metade da criação dele morre. Eu desatendi o contrato, eu descumpri o meu contrato aqui? Houve inadimplemento contratual? Em tese, não. Mas no meu contrato, eu gerei um outro prejuízo. Perfeito? Então, os autores falam o seguinte, olha, quando a gente está falando de boa-fé objetiva, quando a gente trouxe esse sistema da boa-fé objetiva para o Código Civil, não faz mais sentido diferenciar entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Porque também a relação jurídica contratual, ela gera deveres jurídicos que não estão previstos no contrato. E que podem gerar o dever de indenizar. Perfeito? Não tem nenhum artigo do Código Civil, não tem nenhum contrato que preveja, por exemplo, tá? Que eu não posso, quer dizer, que eu não posso colocar o Guilherme, escrever o Guilherme no SPC, se ele, mesmo que ele tiver, que eu posso, ou que eu não posso, mesmo que ele não tenha, que ele tenha pago a dívida. Tá? Não diz lá, o devedor, o credor não pode inscrever o devedor no cadastro dos inadimplentes se a dívida estiver paga. Não. Isso é uma coisa que decorre do quê? Da própria noção de boa-fé objetiva. Não precisa estar escrito no contrato isso. Existe um dever de lealdade entre nós que pressupõe que eu não vou fazer isso. Aí eu vou lá e inscrevo ele. Esse dever, ele é um dever jurídico extracontratual, mas que decorre da existência do próprio contrato. Então não faz mais sentido hoje em dia, ou parte da doutrina entende que não faz mais sentido, em fazer essa distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual. Tá? Tanto é verdade que o diploma civil mais novo que a gente tem de direito privado, a lei, né, mais nova que a gente tem de direito privado, é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor não fala mais em responsabilidade civil contratual ou extracontratual. Ele diferencia a responsabilidade civil em dois tipos. Responsabilidade civil pelo fato do serviço ou do produto e responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço. Que pouco importa. Aliás, o direito do consumidor é bem interessante. Porque o direito do consumidor ele parte do pressuposto que todo mundo é consumidor, mesmo quem não é consumidor. Então, se um produto faz mal a um terceiro, por exemplo, comprei um carro,
tá? E por conta de uma má fabricação desse carro, eu acabo atropelando uma outra pessoa, vamos dizer que o carro não vem com o freio adequado da fábrica, eu atropelo uma outra pessoa, esse cara que foi atropelado, essa vítima aí, ele é considerado por Código de Defesa do Consumidor como consumidor por equiparação. Ele não está na relação contratual, mas ele vai ter direito de ação contra a fabricante do veículo. Né? Então, é interessante que talvez essa distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual ela esteja meio embolorada, já meio com data de validade vencida, né? Diante do que hoje a gente vê no direito contratual. Tá? Mas está nos livros que a gente é obrigado a estudar. Bom, funções da responsabilidade civil. Parte que eu mais gosto. Não é a parte que eu mais gosto, mas é uma parte interessante. Tá. Quais são as funções da responsabilidade civil? Basicamente, a responsabilidade civil tem no direito brasileiro 3 funções. Uma função primária e 2 funções secundárias. A função primária, a gente já viu. Qual é? A compensação, a reparação do dano. Tá? Então, ó, função primária da responsabilidade civil, compensar o dano. Tá? Vejam o que eu destaquei aqui. Ó. É uma função que ela é dirigida a quem? Dirigida à vítima. Tá? Dirigida à vítima. A finalidade principal da responsabilidade civil é compensar, é reparar o dano sofrido pela vítima. No entanto, a responsabilidade civil também vai ter 2 funções secundárias. Uma que é dirigida ao ofensor e outra que é dirigida à sociedade. A primeira função, ou desculpa, a segunda função, tá, é a função sancionatória ou punitiva do ofensor. É aquela que diz que o objetivo da reparação, o objetivo da indenização não é só reparar o dano, mas punir o autor do dano. Tá? Vejam, aquilo que eu falei para vocês. Ó, nem toda função da responsabilidade civil é exclusivamente reparar o dano. É também, de alguma forma, punir o ofensor. Então, essa vai ser uma responsabilidade, uma função que é dirigida ao ofensor. Mas serve mais. Ela serve também, a responsabilidade civil, de servir de exemplo, para servir de exemplo para o restante da sociedade, para quê? Para que aquela conduta ela não continue sendo praticada. Tá? Então, a reparação civil vai ter essa terceira função, tá? Que é uma função que a gente vai dizer assim que é preventiva, tá? Que é desmotivar socialmente a prática da conduta. Tá? E aí surge um negócio, por isso diz a sociedade. Surge uma expressão que é bastante famosa na jurisprudência brasileira, né, e entre os estudiosos da responsabilidade civil modernamente, que é a ideia do punitive damages. Tá? É um instituto que vem do direito norte-americano, que vem do direito da common law, tá? Mas que os doutrinadores, principalmente os doutrinadores, eles começaram a estudar ele bastante e tentar emplacar ele no direito brasileiro. Tá? O que é punitive damages? Está aqui, aqui é um conceito que eu peguei tipo, de um código civil norte-americano, não é exatamente código civil, mas que trata de danos, né? Torts. Diz assim, ó, punitive damages é a indenização não compensatória, então a ideia dela não é compensar ou nominal, conferida com o intuito de punir alguém por sua conduta ultrajante e dissuadir o ofensor e outros, como ele, de condutas similares no futuro. Tá? Então, qual é a ideia do punitive damages? Eu fixo uma indenização para compensar o dano sofrido pela vítima, mas fixo uma outra indenização que não tem o intuito simplesmente de compensar a vítima, mas sim de servir de exemplo. Olha, eu vou te condenar em tantos para que você e os demais que atuem no mesmo setor que você não pratiquem mais esse dano. É aquela situação que a gente vê em filme americano, né, filme norte-americano, né, em que o cara é condenado a pagar 2 milhões de indenização, 3 milhões de indenização. O dano foi pequenininho.
O dano foi pequenininho. No entanto, a indenização é grande. Tem dois casos. Então, os norte-americanos eles fazem isso. O direito inglês e o direito americano ele faz isso. Ele diferencia, então, o compensatory damage, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é a ideia de reparação do dano, do punitive damage, que é um dano que tem como objetivo punir e servir de exemplo. Né? Tem dois casos bem interessantes que eu destaquei aqui para vocês, que é o Liebeck versus McDonald's e o BMW versus Gore. Tá? O Liebeck versus McDonald's é o seguinte: uma mulher, Stella Liebeck, né, ela ganhou uma indenização, tá, do McDonald's de 2 milhões e 700 mil dólares. Tá? Por quê? Porque ela foi num drive-thru, pediu um café, tá? Derramou o café nas pernas dela. O café estava numa temperatura gigantesca, alta demais, tá? Fervendo de fato. E ela teve uma série de danos estéticos por conta do café. E aí, no decorrer do processo, ela moveu uma ação indenizatória contra o McDonald's, né? E aí descobriu que tinham 700 casos idênticos, né? Nos Estados Unidos de reclamação de consumidores que tinham sofrido danos por conta do café em temperatura excessiva do McDonald's. E aí, então, o McDonald's foi condenado a, além de reparar os danos estéticos que a pessoa sofreu, que a Stella Liebeck ali sofreu, também reparar, pagar essa indenização punitiva, né, para não mais praticar aquela conduta e desincentivar que outros pratiquem também. Tem um outro caso também, que é o BMW versus Gore, que é também um caso bastante interessante. O cara comprou um carro da BMW, zero, vamos dizer assim, e depois de um tempo ele descobriu que esse carro zero não era zero, que ele tinha sido repintado. Tá? E aí ele entrou com uma ação indenizatória contra a BMW. Tá? Ele comprovou que por conta da repintagem, sei lá, da pintura nova ali, da repintura, repintagem. É por isso que não é bom gravar aula, né? Porque fica essas bobagens para a posteridade. Tá? Então, a repintura deu um prejuízo para ele de 4 mil reais, 4 mil dólares, que foi o valor de mercado que o carro perdeu. Tá? O tribunal condenou, então, a BMW a pagar os 4 mil dólares, a título de compensatory damages, tá? Mas também condenou a BMW a pagar 4 milhões a título de punitive damages. Tá? Depois, salvo engano, essa indenização foi baixou bastante na Suprema Corte. Mas mesmo, é um exemplo de punitive damages. Tá? Bom, no Brasil se admite punitive damages? Bom, vamos lá. Primeiro, a expressão é bastante usada. Olha só, aqui eu tenho um gráficozinho que eu roubei de um artigo, tá? Que estabelece ali quantas vezes as expressões punitive damages, indenização punitiva e danos punitivos aparecem na jurisprudência do STJ, do Tribunal de Justiça do Paraná, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? São dados referentes até 2014. Tá? Não são atualizados. Mas vocês podem perceber que existe uma certa incidência da expressão muito nos tribunais brasileiros. Tá? Bom, dito isso, a gente vê no Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina é bastante utilizada a expressão punitive damages, danos punitivos, etc. Tá? Alguns tribunais utilizam bastante. Tá? Mas a maior parte dos tribunais cita a expressão, mas para rejeitar. Tá? Então, no Brasil, o punitive damages não é ainda uma coisa reconhecida pela jurisprudência. Tá? Tanto que eu trouxe aqui para vocês uma jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é de 2009, tá? Mas que está lá entre as principais, né? Que diz assim, ó: o critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atendendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso,
de forma a não haver enriquecimento indevido do ofendido, bem como para que sirva de desestímulo ao ofensor na repetição do ato ilícito. Ressalte-se que a aplicação irrestritiva da punitive damages, então, por exemplo, aplicação irrestritiva, não quer dizer que não se aplica, tá? Mas ela deve obedecer alguns parâmetros. Quais parâmetros? Tá? Encontra o óbvio regulador no ordenamento jurídico de fato que anteriormente à entrada do Código Civil de 2002 já vedava o enriquecimento sem causa, como princípio informador de direito. E, após a nova codificação civilista, passou a prescrevê-lo expressamente, mais especificamente nos artigos 884 do Código Civil. Tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte, gente. Ó, qual é o critério aqui? Tá? Então, o tribunal pode fixar, o juiz pode fixar um dano que seja, uma indenização que seja superior, tá, àquilo que efetivamente foi o dano sofrido pela vítima? Pode. Mas essa fixação desse valor, ela não pode ser de tal montante que altere a circunstância econômica da vítima. Então, é irrazoável para o direito brasileiro um tipo de indenização tipo essa do BMW versus Gore aqui. Tipo, 4 mil de compensação e 2 milhões de punitive damages. Por quê? Porque isso acaba gerando o que a gente chama de enriquecimento né, ilícito ou sem causa, que é vedado pelo direito brasileiro. Então, a indenização tem que ser estipulada de uma forma, tá, que ela sirva, sim, para punir o ofensor, mas que ela não coloque, ela não mude a situação econômica da vítima. Tá? Então, vocês vão encontrar isso, acaba gerando uma série de disparidades, porque, efetivamente, né, isso vai gerar aquela situação em que a vítima com maior patrimônio vai conseguir ter o direito a uma indenização maior do que a vítima com menor patrimônio, ainda que pela mesma causa, mesmo tipo de dano, mesmo tipo de prejuízo, né? Então a gente vê, às vezes, assim, uma indenização de dano moral contra em que o autor é um juiz, é um promotor, ou uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, acaba sendo estipulado num patamar muito superior a de, por exemplo, uma pessoa comum, uma pessoa mais simples. Né? Por quê? Ora, porque 10 mil reais pode mudar a situação de quem ganha um salário mínimo. Né? Mas não muda a situação de quem ganha 30 mil reais. Percebeu? Então, causa algumas discrepâncias assim, bastante significativas na hora de fixação da indenização. Tá? Mas, de qualquer forma, é um critério que é adotado pelo direito brasileiro, às vezes justo, às vezes injusto. Não me compete aqui discutir. Tá? Aqui vocês têm um exemplo, na continuidade aqui, da jurisprudência. Vocês vejam, a condenação foi em 90 mil reais e o STJ reduziu a indenização para 20 mil reais, porque entendeu que acontecia justamente essa situação de enriquecimento sem causa. Tá? Bom, dito isso, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso conteúdo. Terminamos essa introdução, essas noções introdutórias, tá? E a gente vai começar a tratar dos elementos da responsabilidade civil. Tá? Os elementos da responsabilidade civil. Basicamente, são 3 os elementos da responsabilidade civil. Conduta, uma conduta humana, um dano, ou prejuízo, e um nexo de causalidade, um nexo causal entre esse dano e essa conduta, entre essa conduta e o dano. Ou seja, o dano tem que ser necessariamente resultado daquela conduta. Direto ou indireto, mas tem que ser resultado daquela conduta. Tá? Esses são os 3 pressupostos, os 3 elementos, os 3 requisitos para que haja o dever de indenizar. Conduta, dano, nexo causal. Nós vamos estudar todos esses 3. Tá? Todos esses 3 de forma pormenorizada. Tá? Bom, mas daí vocês vão pegar daqui a pouco determinados doutrinadores, tá? Que eles vão dizer assim, mas existe um 4º elemento, que é a culpa. A culpa é ou não elemento da responsabilidade civil? Eu digo para vocês, tá? Amparado em bons doutrinadores. Tá? Tem gente que pensa o contrário. Culpa não é elemento, culpa é fundamento da responsabilidade civil. Tá?
A culpa é fundamento da responsabilidade civil subjetiva. Tá? Junto com a culpa, nós temos um outro fundamento que é o risco, que vai ser o fundamento da responsabilidade civil objetiva. Então, se você pegar o artigo 927 caput, tá? 927 caput, para caracterização da responsabilidade civil decorrente do 927 caput, é essencial que haja o quê? Culpa. Culpa lato sensu. Se eu pegar o 927, parágrafo único, o artigo 36, parágrafo 6 da Constituição Federal, o artigo 12 do CDC, daí não. Aí o fundamento não é a culpa, o fundamento é o risco. É a teoria do risco. Que nós vamos estudar depois aprofundadamente. Então, vejam, culpa é fundamento, não é pressuposto, não é elemento. Eu posso ter responsabilidade civil sem culpa. Tá? E, aliás, a tendência da legislação moderna é cada vez mais ampliar as hipóteses em que a responsabilidade civil ela é objetiva e não subjetiva. Tá? Se vocês pegarem do início do século passado, do século XX, até hoje, a gente tem uma incidência cada vez maior de hipótese de responsabilidade civil objetiva. Tá? Em alguns casos, até que é excludente, de caso fortuito ou de força maior, é excluída. Tá? Bom, então tá, vamos entrar na primeira agora. O primeiro, e daí, eu juro que eu estou terminando isso, daí eu vou terminar a aula também. Tá? O primeiro dos elementos da responsabilidade civil, que é a conduta humana. Tá? O que é a conduta humana? Deixa eu botar aqui. Oh, meu Deus. Tá. Aqui, nexo causal, culpa. Aqui, vou botar aqui, ó. Só aqui. Culpa. Artigo 927. Caput. CC. Risco. Artigo 927. Parágrafo único. CC. Artigo 12. CDC. Artigo 37. Não sei onde é que fica o parágrafo aqui no meu computador. CF. Tá? Bom, então o que é conduta humana? O que é conduta humana? Pega lá o artigo 186, gente. Conduta humana, tá? É qualquer ação ou omissão. Eu vou até pegar aqui para ler. No livro 186 aqui do código ainda. Tá? Qual é a conduta humana aqui? Ó? Olha o que diz o artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, vejam só, o que é a conduta humana? É qualquer ação ou omissão que causa dano a outrem. Qualquer ação ou omissão que causa dano a outrem é a conduta humana. Esse é o conceito. Então, eu vou ter, vejam só, uma conduta omissiva e uma conduta comissiva e uma conduta omissiva, uma conduta positiva e uma conduta negativa, tá? Então, eu vou ter atos ilícitos, ou vou ter conduta humana decorrente da ação, ou vou ter atos ilícitos, desculpa, decorrente da ação ou da omissão. Bom, quando a conduta for positiva, quando se tratar de uma ação, eu vou dividir a conduta, tá, positiva em duas espécies, a própria e a imprópria. Tá? Própria e imprópria. A própria é aquela que está no artigo 186. É quando alguém age, tá? E nesse agir viola uma norma de direito, um dever jurídico estabelecido. Tá? Então, de novo, dirigir embriagado. Para usar o termo que eu falei várias vezes aqui. O exemplo, na verdade. Tá? Violou um dever jurídico. Tá? Que se estabelece para todos de forma equânime. A conduta imprópria, por outro lado, é aquela que decorre do abuso de direito. Fazer a diferença. O que é o abuso de direito? Está lá no artigo 187. Tá? Aqui.
Vou pegar de novo, vou ler de novo. Constituição. Ó, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Olha aqui, tentem compreender. No primeiro caso, eu tinha um dever jurídico. Qual? Não dirigir embriagado. Tá? Dirigir embriagado, causei dano a outrem. Tá? Vou responder pelo dano que eu causei. Ação, conduta positiva própria. Tá? No segundo caso, gente, eu tenho um direito. Qual é o direito, por exemplo? De cobrar do Guilherme uma dívida que ele tem comigo. Tá? Legal? Eu posso. Aí, eu resolvo cobrar o Guilherme da pior forma possível. Ligando para ele, sei lá, 20 vezes por dia. E ainda escolho um excelente horário para ligar para ele. Das 8 da noite às 5 da manhã. Eu estou exercendo um direito, mas nesse meu exercício regular de direito, né, eu estou abusando desse direito. O ordenamento jurídico me concede a possibilidade de praticar essa conduta. Ele diz, olha, Conte, você pode cobrar o Guilherme. Isso não é ilegal. Não é igual dirigir embriagado. Eu não posso dirigir embriagado. Tá? Só que no exercício desse meu direito, eu abuso. Eu me excedo. Tá? E vejam, eu cometo um ato ilícito. Exercendo um direito regular, um direito que eu tenho, tá? Eu pratico um ato ilícito. Percebam? Então, essa é a conduta positiva imprópria. Claro, mais das vezes, né, a responsabilidade civil advém do primeiro caso, de uma ação, de uma conduta própria. Tá? Mas, eventualmente, a gente pode ter esses casos de abuso de direito. Tá? Eu sempre lembro do artigo 473, parágrafo único, também do Código Civil, que ele vai falar da cláusula resolutiva, não, do distrato, da resilição contratual. O que diz ali? Quando o contrato não tiver prazo determinado, qualquer uma das partes pode resolver o contrato, tá? Basta que notifique a outra parte. Então, eu tenho um contrato com o Guilherme, de duração continuada, não tem prazo previsto. Ora, o que acontece? Vou lá, notifico ele, dizendo, não tenho mais interesse em continuar com esse contrato. Tá? A lei me assegura esse direito. Só que o parágrafo único ele diz assim, opa, mas calma aí. Se o Guilherme fez investimentos significativos para cumprir esse contrato, eu só posso ter como válida o distrato, a resolução do contrato, depois que ele teve tempo suficiente para recuperar o prejuízo que ele teve. O investimento que ele fez. Tá? É o quê? É um ato ilícito decorrente de um exercício de um direito que o Código me dá, que é a possibilidade de resolver o contrato a qualquer hora. E aí me sobram duas hipóteses. Ou eu deixo passar o tempo suficiente até que o Guilherme possa se recuperar o investimento. Ele não precisa recuperar o investimento, mas eu tenho que dar tempo compatível, né, com o investimento que ele fez para tentar recuperar. Ou então eu vou lá e indenizo ele. Tá aqui, Guilherme, quanto tu fez de investimento? Eu fiz 1 milhão de investimento. Tá aqui, eu estou te pagando e vamos resolver esse contrato aqui agora. Uma conduta lícita que se torna ilícita por causa do nosso abuso. Sem querer polemizar, né, mas é mais ou menos o exemplo da liberdade de expressão, né? Eu posso abusar da minha liberdade de expressão. Isso acaba gerando um dano a outra. Tenho liberdade plena? Não, eu posso chegar lá, pegar o exemplo também básico, fazer uma publicação lá no Facebook dizendo que o Guilherme é um picareta. Né? Ou dizendo que eu quero matar o Faquinho. Não pode. É abuso. Gera dever de indenizar. Não vamos nem discutir aí. Claro, se eu sou deputado, eu posso. Beleza? Tranquilo isso daí? É fácil, né? Essa primeira parte é fácil. Na verdade, a responsabilidade civil é fácil. Eu gosto de matéria fácil. Agora tem um detalhe. Eu falei para vocês assim,
Conduta humana consiste em qualquer ação ou omissão que causa dano a outro. Tá? No entanto, não vai ser toda omissão, tá? Não vai ser toda omissão que vai gerar uma responsabilidade civil. Tá? Segundo a doutrina e a jurisprudência, tá? Segundo a doutrina e a jurisprudência, o critério para definir se uma omissão vai gerar ou não dever de indenizar é o critério de dever jurídico de agir. Tá? É uma situação em que eu tenho que agir, tá? Tenho que agir, e esse dever nasce de um contrato ou da lei, e não ajo. Tá? E não ajo. Tá? E aí só esse tipo de omissão, que vai de fato caracterizar a responsabilização civil. Um bom parâmetro, talvez, para a gente utilizar nesse caso, aí eu tenho que lembrar qual é o artigo. Então lá vou eu me meter no Código Penal, que eu não sei nada, mas no Código Penal tem lá um artigo que fala sobre a... Aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º. É um excelente parâmetro para a gente tentar entender aquelas situações em que há responsabilidade civil por omissão também. Diz assim, ó, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidar, proteção e vigilância, o pai, a mãe. Tenha por lei a obrigação de cuidar, proteção e vigilância, isso eu estou repetindo. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Por contrato ou, né? Com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado, que é a tal da omissão de socorro. Então, aqui nós temos 3 situações em que se admite a indenização por omissão. Então, o pai e a mãe que se omitem, né, de garantir o sustento dos seus filhos, podem vir a responder, tanto penal quanto civilmente, por essa omissão. Tá? Pai que... Ué, que isso? Só um minutinho, gente. Vou baixar. Voltar... Bom, eu não vou entrar nesse de novo do pai. Eu vou tratar alguns casos agora especificamente com vocês para a gente tornar isso mais claro. Mas vamos pegar aqui, então. Eu tenho uma jurisprudência que eu trouxe aqui, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá? Em que ele fala sobre a questão da omissão do condomínio diante do furto. É um caso bastante interessante. O condomínio responde ou não, tá? Por um furto na garagem do condomínio. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nisso ele reproduz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele diz que não. Porque o condomínio só vai ter o dever de vigilância, tá? Sobre a garagem, vamos dizer assim, tá? Se expressamente ele se obrigou no regimento do condomínio, no regimento interno do condomínio. Fugiu o nome do negócio. É regimento, né? Não lembro mais. Estatuto, sei lá. Percebam? É uma jurisprudência que diz, se tiver expressamente colocado lá no regimento interno do condomínio que ele tem o dever de indenizar em caso de furto, quer dizer que ele se responsabiliza pela vigilância da garagem. Se não tem isso, ele não se responsabiliza. Logo, não é obrigado a indenizar caso ocorra um furto. Tá? E aí na jurisprudência tem outros casos. Eu juro para vocês que eu hoje não tive... Vamos pegar e botar eles. Quem sabe eu coloco um material depois. Tá? De outros exemplos em que a gente tem responsabilidade civil por omissão. Tá? Um muito clássico é a omissão do médico, que não... E a gente vai falar de várias situações em que o médico responde mais na frente, né? Mas é a omissão do médico, por exemplo, que não encaminha o paciente para fazer os exames que são necessários para evidenciar uma determinada doença. Esse médico, por omissão, ele vai respondendo inclusive por perda de uma chance de cura no futuro. Tá? A omissão do colégio, da escola, né, quando
pela prática de bullying. Né? Uma hipótese também em que a omissão, né, gera dever de indenizar. A omissão que o fornecedor tem de tirar... A omissão, o devedor responde... Desculpa, devedor não. O fornecedor responde por sua omissão em retirar o nome do devedor da lista dos inadimplentes, do cadastro do SPC, do Serasa. É um tipo de omissão que gera dever de indenizar. Né? A omissão do poder público, isso é básico. Omissão do poder público, por exemplo, por buracos em calçada. Então, um acidente causado por um buraco em calçada, o poder público vai responder por essa omissão. Também é a mesma coisa que a questão de sinalização. Até teve uma vez uma prova da OAB que trazia uma questão dessas. Se o Estado respondia ou não, né, pela ausência de sinalização em obras, etc., que aí causava um dano ao outrem. Responde. Tá? Responde também, e objetivamente. Uma conduta omissiva, e não uma conduta comissiva. Tá? Então, esses são os casos aí que a gente pode tratar. Tá? Bom, a conduta que vai, de fato, ser objeto aqui, que a gente está falando aqui, que vai de fato ser elemento da responsabilidade civil objetiva, é a conduta que é voluntária. Tá? Ou seja, aquela em que a pessoa tem consciência do que ela está fazendo. Não é consciência quanto aos resultados do que ela está fazendo. Não é ela saber ou não se vai dar prejuízo àquela ação dela, mas estar praticando aquela ação conscientemente. Tá? O Pablo Stolze aqui, deixa eu recuperar aqui o livro, ele vai falar assim, ó, um exemplo que eu achei interessante para explicar o que é essa voluntariedade. Diz assim, ó, por isso não se pode reconhecer o elemento conduta humana pela ausência do elemento volitivo. Na situação do sujeito que, apreciando um raríssimo pergaminho, eu adoro esses exemplos assim do direito civil, um raríssimo pergaminho do século III, sofre uma microhemorragia nasal e involuntariamente espirra, danificando seriamente o manuscrito. Seria inadmissível, no caso, imputar ao agente a prática de um ato voluntário. Tá? Restará apenas verificarmos se houve negligência da diretoria do museu por não colocar o objeto em um mostruário fechado, com a devida segurança, ou ainda se o indivíduo violou normas internas, caso em que poderá ser responsabilizado pela quebra desse dever, e não pelo espirro em si. Perfeito? Dá para entender? Tem aqui a questão da voluntariedade. Não é consciência sobre o resultado. Não é saber se vai acontecer ou não o resultado do dano. Não, é estar praticando aquela ação de forma livre. Tá? E por fim, né, falar daquelas situações em que eu tenho responsabilidade indireta, em que alguém é responsável pela conduta de outrem ou pelo fato. Tá? Pelo fato. Tá? Quais são essas hipóteses? Bom, nós temos 3 hipóteses em que alguém responde, tá, sem ter praticado uma conduta. Primeiro caso, a Joana já tinha levantado ali antes, que a gente tinha conversado aqui antes, está no artigo 932. É a responsabilidade por fato terceiro. Tá? Se você pegar o artigo 932, a gente vai estudar ele de forma mais pormenorizada, mas é importante destacar. 932 ele fala assim, ó, são também responsáveis pela reparação civil. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor, o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, os donos de hotéis e hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se alberguem por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, veja só, aquele negócio que eu falei para vocês. Eu contrato alguém, tá, para executar uma determinada tarefa. No exercício dessa tarefa, tá, essa pessoa vai lá e causa um prejuízo a outra pessoa. Então, eu contrato um cara para derrubar um muro do lado da minha casa, o cara derruba o muro de forma displicente e ele acaba caindo sobre o veículo do meu vizinho.
Quem praticou a conduta ilícita foi o meu empregado. No entanto, quem vai responder sou eu. Tá? Então, responsabilidade por ato de terceiro. 932. Eu também vou ter a responsabilidade pelo fato do animal. Cadê? Ó, 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, tô lá, fui andar com o Totó, meu pitbull. Tá? Ele escapa da coleira e ataca lá uma criança. Tá? Eu vou responder pelo dano causado pelo Totó. Tá? Responsabilidade pelo fato do animal, 936. E eu tenho a responsabilidade pelo fato da coisa, que estão nos artigos 937 e 938. Olha aqui. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então eu abandonei lá um prédio, tá? E ele desabou, derrubando os prédios ao lado. Tá? Eu vou responder objetivamente por isso também. Mas é o fato da coisa. Tá? O 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Moro numa casa de 3 andares. Tá passando um vizinho lá e, por acidente, cai, por causa de um vento, cai um vaso sobre a cabeça do vizinho. O vaso estava no parapeito da janela, cai na cabeça do transeunte, do cara que está passando ali pela calçada. Tá? Fato da coisa. Eu respondo. Tá? Eu respondo. Lembre lá sempre a diferença entre ato e fato, né, gente? Fato não tem conduta humana. Ato, conduta humana. Fato não tem conduta humana. Ato tem conduta humana. Perfeito? Então, 932. Vou botar aqui. Materialzinho aqui. Vou botar aqui. Por ato. Oh, meu Deus. Por ato de terceiros. 932. Pelo fato do animal. 936. Pelo fato da coisa. 936. 937. Perfeito? Gente, por hoje é isso, tá? Nossa primeira aula, eu acho que andou bastante. Na aula que vem a gente vai falar sobre dano, tá? Vai ser uma aula bastante extensa, com bastante discussão sobre jurisprudência, mas também bastante interessante, tá? Então na aula que vem a gente fala sobre dano, na terceira aula sobre nexo causal, e assim vamos adiante. Tá certo, gente? Então eu vou tentar postar esse vídeo amanhã, tá? Para quem quiser ver de novo o vídeo, se vê na tela e tal, né? Ver como fica, se é fotogênico ou não, tá? E a gente vai conversando, seja pelo recado Unimestre, seja pelo grupo, né? Fiquem à vontade de entrar em contato comigo sempre que vocês quiserem, tá? Eu às vezes demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Às vezes passo data da prova e tal, mas eu respondo, eu juro que eu respondo, tá? E desejo a vocês todos, então, uma boa noite. Deixa eu tirar gravar aqui, para a gravação. Então, nesse momento aqui,